Lições do Santuário. Verdade presente. Então vamos mergulhar no estudo da festa das trombetas? E Deus mandou que Moisés fizesse 2 trombetas de prata. Elas serviriam para convocar a congregação, anunciar a partida do arraial, convocar para a guerra. Quando as 2 trombetas tocassem juntas, todos se reuniriam à porta da tenda da congregação. Quando uma só trombeta tocasse, se reuniriam os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel com Moisés. Quando as trombetas fossem tocadas a rebate, seria o momento da partida. E quando as trombetas de prata tocavam naquele primeiro dia do 7º mês, todos sabiam que era um alerta, um chamado de preparação para a festa seguinte, porque a festa que vinha depois das trombetas era muito importante. Páscoa e pães asmos representavam a morte e sepultamento de Jesus. A festa das primícias representava a sua ressurreição. Pentecostes representava a investidura de Jesus no santuário celestial para o ministério sacerdotal, quando Jesus recebe o Espírito Santo no santuário e envia o Espírito Santo sobre os discípulos. E chegou a hora de estudar a festa das trombetas. A festa das trombetas era aquela que precedia a festa da expiação. Em todas as festas havia celebração, louvor, comida, ofertas, estudo dos textos sagrados, mas uma delas era diferente de tudo isso: a festa da expiação. Por que será que essas trombetas tocam sempre que falo a palavra expiação? Porque havia um forte relacionamento entre as 2 festas. Porque o principal objetivo das trombetas, tocando o dia todo no primeiro dia do 7º mês, era anunciar a aproximação da festa seguinte, chamar a atenção do povo para que se preparasse para o evento mais importante do ano, a expiação. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas. As cerimônias que envolviam o santuário terrestre eram diárias e anuais. As cerimônias diárias consistiam nos sacrifícios pela manhã e pela tarde, quando o sangue da oferta era manipulado pelos sacerdotes e aplicado no santuário. As cerimônias anuais eram as 7 festas: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. No ano 31 de nossa era, foi o cumprimento da festa de Pentecostes, quando 50 dias após a ressurreição, ocorre a investidura de Jesus no santuário do céu. Em Hebreus, lemos que Jesus entrou no santuário celestial como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Então, a investidura foi para Jesus iniciar o ministério sacerdotal no santuário celestial. A Bíblia se refere a Jesus como âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Esse véu são as barreiras do pecado que ele venceu. Venceu nessa terra inóspita. Atravessou o véu do abismo que o separou do Pai por causa dos nossos pecados. A Bíblia nos informa que o sacerdócio de Jesus é imutável, por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia diz que Jesus vive sempre para interceder por nós e diz também que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é a ponte entre a terra e o céu. Ele é um incenso perfumado que, por causa dos seus méritos, se envolve com nossas orações e permite que entremos pela fé, através de nossas orações nos lugares celestiais. Porque a Bíblia diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas também diz que temos sim um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas.
que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia nos convida a nos achegarmos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em Cristo, em qualquer ocasião, temos oportunidade. Que verso maravilhoso! E tem mais aqui. Tem mais em Hebreus. Você sabia que o livro de Hebreus é considerado o quinto evangelho? Porque é um tratado completo a respeito das obras de Jesus como nosso sacerdote e rei no santuário celestial. Ele está ali a nosso favor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quanta informação aqui! O santuário que Deus erigiu, não o homem, é o santuário celestial. Mas o que trombetas tem a ver com tudo isso? Vamos pensar juntos? No passado, o sonido das trombetas alertava sobre a chegada da festa da expiação, aquela que exigia silêncio, introspecção, jejum. Mas qual seria o cumprimento da festa das trombetas em Jesus? Olha, existem várias interpretações sobre o significado antitípico da festa das trombetas. Mas você gosta de ouvir conselhos? Dizem que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas e se fosse um conselho de Jesus? Porque tem um conselho de Jesus em Mateus 24. Ali Jesus está conversando com seus discípulos sobre os sinais do tempo do fim. E ao falar sobre o assunto, Jesus dá um conselho para os ouvintes. Ouça bem o conselho de Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Entendeu o conselho de Jesus? Jesus fala sobre um tal abominável, fala sobre estudar o livro de Daniel e manda a gente ler e entender. O que Jesus quis dizer com o tal abominável? Você acha que essa palavra representa alguma coisa boa ou ruim? Bem, se o próprio Jesus nos aconselha a estudar o livro de Daniel, é porque as profecias de Daniel são muito importantes, porque deve ter mensagens que precisamos conhecer. O livro de Daniel está baseado na sucessão de impérios, de poderes que se alternam na terra. E tem um verso que diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Engrandeceu-se até ao príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário, o Tamid. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Que poder é esse que tiraria de Jesus o Tamid? Tamid é uma palavra hebraica que significa contínuo. Ou seja, um poder na terra tirou de Jesus o Tamid, tirou o contínuo, tirou a contínua intercessão de Jesus. É que no ano 31, Jesus ascende para o santuário do céu, assume o sacerdócio para realizar o Tamid. O castiçal de 7 velas, aceso continuamente, representava Jesus, a luz do mundo e seu contínuo Tamid. Cuidado conosco. A mesa dos pães tinha 12 pães frescos, representava Jesus, o pão da vida e seu contínuo Tamid. Cuidado conosco. Diante do altar de orações, o sacerdote ofertava incenso perfumado continuamente, representando os méritos de Jesus e seu contínuo Tamid. Cuidado conosco. Por causa da cruz, temos acesso imediato ao céu. Podemos entrar no santuário do céu com ousadia, porque é Jesus Cristo quem está no meio, entre nós e o Pai. Jesus é quem ilumina o nosso dia a dia.
Ele é quem nos fortalece em meio às dificuldades e provações. Jesus é quem possibilita que nossas orações alcancem o céu. Mas o que acabamos de ler é que um poder na terra apagaria o Tamide. Isso significa dizer que um poder na terra usurparia as funções de Jesus como nosso sacerdote no céu. Por isso Jesus nos advertiu a estudar as profecias de Daniel. É por isso que a profecia avisou. Proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei de Deus foram mudados. Isso é muito sério. Precisamos conferir isso na Bíblia. Temos o mandamento de Deus e temos o mandamento mudado. Veja só. O segundo mandamento da lei de Deus foi retirado e ficaram 9. Então dividiram o 10º mandamento da lei de Deus em 2 e voltou a ter 10. O que você achou disso? Muita ousadia, não é? Mas não parou aí não. Trocaram então o 4º mandamento, trocaram o sábado pelo domingo. A Bíblia também diz que esse poder que mudou a lei de Deus magoaria os santos do Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo. E sabe quem são os santos do Altíssimo? A Bíblia diz que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por isso que Jesus chamou esse poder de abominável. E você acha que a Bíblia indica quando seria essa perseguição do abominável sobre os santos? Sim! A Bíblia diz: os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que é um tempo em profecia bíblica? Um tempo em profecia bíblica é 1 ano, de acordo com Daniel 11:13. E 1 ano bíblico tem 360 dias. Você quer um exemplo disso? Pois em Gênesis 7, Moisés fala sobre a duração do dilúvio. Diz que o dilúvio foi do dia 17 do 2º mês até o dia 17 do 7º mês. Moisés também diz que o dilúvio durou 150 dias. Faça as contas. Cada mês durando exatamente 30 dias, dá 150 dias ou 5 meses. Veja como a Bíblia é exata. Então, a perseguição foi de 360 dias, um tempo, mais 720 dias, 2 tempos, e 180 dias, metade de um tempo, ou 1.260 dias. Outro detalhe importante para quem estuda profecias bíblicas. Um dia profético equivale a 1 ano. Isso está em Ezequiel 4:7. Então, a perseguição desse poder abominável foi de 1.260 anos. 1.260 anos é bastante tempo, hein? Agora vamos voltar para as festas de Israel. Vamos ver o quadro? A investidura de Jesus, no ano 31, o preparou para o ministério sacerdotal no santuário celestial. Mas quando estudamos as profecias e entendemos que o sacerdócio de Jesus seria usurpado por um poder na terra que mudaria os tempos e a lei de Deus, um poder que roubaria de Jesus Cristo o Tamide, um poder que apagaria a influência do santuário celestial, pisaria a verdade, perseguiria os que guardam os mandamentos de Deus por 1.260 anos. Agora, pense na festa das trombetas e imagine Jesus, o nosso sacerdote celestial, anunciando através de manifestações extraordinárias no sol, na lua e nas estrelas, a aproximação do período profético relacionado ao tempo do fim. Imagine Jesus enviando o Espírito Santo e despertando homens e mulheres para o estudo das profecias de Daniel. E quando os ponteiros do relógio do céu marcam o tempo do fim, trombetas tocam alto e repetidamente no céu. Essas trombetas despertam homens e mulheres na terra que recebem o Espírito Santo e esquadrinham as profecias. E o conhecimento sobre as profecias de Daniel se multiplicam porque trombetas soam alto e repetidamente do céu. Tão grande é a precisão das profecias de Daniel, tão grande quanto a minha dificuldade para falar de assuntos tão sérios e tão necessários.
Mas nós vamos prosseguir em obediência à ordem divina que está em 2 Timóteo 4, versos 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.